Recomeçar é dar uma nova chance a si mesmo. É renovar as esperanças na vida e, o mais importante, acreditar em você de novo. Sofreu muito nesse período? Chorou muito? Foi limpeza da alma. Ficou com raiva das pessoas? Foi para perdoá-las um dia. Sentiu-se só por diversas vezes? É porque fechaste a porta até para os anjos. Acreditou que tudo estava perdido? Era o início da tua melhora. Pois é, agora é hora de reiniciar, de pensar na luz, de encontrar prazer nas coisas simples de novo. Que tal um corte de cabelo arrojado, diferente? Um novo curso? Ou aquele velho desejo de aprender a pintar, desenhar, dominar o computador ou qualquer outra coisa? Olha, quanto desafio! Olha quanta coisa nova nesse mundo de meu Deus te esperando. Tá te sentindo sozinho? Besteira? Tem tanta gente que você afastou com seu período de isolamento. Tem tanta gente esperando apenas um sorriso teu para chegar perto. Quando nos trancamos na tristeza, nem nós mesmos nos suportamos. Ficamos horríveis. O mau humor vai comendo o nosso fígado até a boca ficar amarga. Recomeçar. Hoje é um bom dia para começar novos desafios. Onde você quer chegar? Ir alto? Sonhe alto. Queira o melhor do melhor. Queira coisas boas para a vida. Pensando assim, trazemos para nós aquilo que desejamos. Se pensamos pequeno, coisas pequenas teremos. Já se desejamos fortemente o melhor e principalmente lutarmos pelo melhor, o melhor vai se instalar na nossa vida. E é hoje o dia da faxina mental. Joga fora tudo que te prende ao passado, ao mundinho de coisas tristes, fotos, peças de roupa, papel de bala, ingressos de cinema, bilhetes de viagens e toda aquela tranqueira que guardamos quando nos julgamos apaixonados. Jogue tudo fora, mas principalmente esvazie seu coração. Fique pronto para a vida, para encontrar de novo o amor. Lembre-se, somos apaixonáveis. Somos sempre capazes de amar e ser amados. Amar muitas vezes, muitas pessoas. Afinal de contas, nós somos o amor. Porque sou do tamanho daquilo que vejo e não do tamanho da minha altura. Essa faxina que o escritor desconhecido nos propõe, com esse texto, se chama Recomeçar, serve para nós nesse momento em que, ao olharmos para a morte do outro, pensamos a nossa. Na filosofia a gente aprende que a única forma que a gente tem de experimentar a morte, antes de morrer, é claro, né? Porque a morte é o acontecimento que nós vamos, de fato, saber o que é morrer, é no momento que a gente morre. Não há uma outra forma de experimentar a morte pessoal senão morrendo. Então, como isso vai ser o ato definitivo, eu antecipo essa experiência quando eu olho para aqueles que morrem ao meu lado. Porque de alguma forma nós nos olhamos naquelas pessoas que se foram. É uma maneira que eu tenho, que você tem, de olhar para a sua morte, é naquele que morre. É um impacto sobre nós. A morte dos outros nos impacta. E ao olhar, ao sentir esse impacto, é natural que você também passe a sua vida limpo. E todos nós queremos ser felizes. Às vezes não somos felizes por causa das escolhas erradas que a gente faz. E quando eu falo de felicidade, eu não estou falando de ausência de problemas. Essa é utópica, essa não existe. Eu estou falando da possibilidade de nós vivermos confortáveis em nós. De você olhar para a vida que você está vivendo e você ficar satisfeito com o resultado que você está tendo. Isso é possível. A nossa vocação é essa. Não é ter uma vida extraordinária. Porque às vezes a gente olha para as pessoas famosas, né? A gente fala, nossa, que vida extraordinária deve ter aquela pessoa. Nada.
Os palcos não são eternos. Aquele astro do cinema que você vê brilhando na tela, olha o que aconteceu com ele. Um homem que ganhou Oscar, um homem que ganhou inúmeros prêmios ao longo da sua vida e de repente não consegue administrar a infelicidade do momento, ou não soube administrar o sair de cena, porque isso também é perigoso. Ninguém está livre de perder o sentido da vida. E eu particularmente penso que pode ser para mim e para você uma oportunidade de nós revermos o que estamos fazendo na nossa vida. Às vezes a gente corre demais, às vezes a gente se expõe a um contexto de tanta necessidade, que a gente acaba morrendo antes da hora. Talvez esteja numa época em que as pessoas precisarão simplificar as suas vidas. Que quanto mais a gente pode, mais complexo a gente fica. E quando somos muito complexos, a gente se perde no contexto das escolhas, a gente tem dificuldade de encontrar o que é essencial, porque aquele que pode muito, ele corre o sério risco de não escolher o que ele realmente precisa. Porque entre aquilo que a gente pode e entre aquilo que a gente realmente precisa, há uma distância muito grande. São muitos os excessos que nós alimentamos como prioridade, como algo inadiável. Urgente é viver, minha gente. Urgente é voltar para casa, encontrar os filhos que a gente tem. Urgente é amar. E às vezes essa urgência, porque a gente quer chegar, nós somos capazes de parar hoje e esperar ali algumas horas, porque isso é urgente. Às vezes a gente confunde, né? Urgência não é você correr para chegar. A urgência é você querer chegar. Então, às vezes, porque eu quero realmente chegar, eu vou precisar dormir algumas horas para que eu tenha condições de chegar bem. Não me expor ao risco desnecessário, porque a vida já tem riscos demais. Aí, por amor, como dizia o poeta, né? O escritor, o amor não desiste de nós. A gente pode até desistir dele, mas se tem uma coisa que você nunca vai perder na vida, é a insistência do amor por você. Ele quer abrigar o seu coração, porque nós somos feitos para isso. Pode observar, os momentos em que você mais foi feliz na vida foi o momento que você amou intensamente. Não foi o momento que você ganhou dinheiro, não foi o momento que você fez sucesso. Mesmo porque o dinheiro e o sucesso, essas coisas só têm sentido se você tem pessoas que te amam ao seu lado. As nossas enfermidades nos chegam pelo nosso pensamento. Sobretudo nos dias de hoje em que nós pensamos tão mal, porque somos pouco estimulados a um pensamento mais profundo, mais abrangente. Tenho dito isso, você já me ouviu falar tantas vezes. É uma característica da pós-contemporaneidade, né? Pós-modernidade, sei lá que nome nós podemos dar a nós neste momento. Somos muito reativos, pouco reflexivos, e esse excesso de reação é justamente o grande número de estímulos que nós recebemos o tempo todo para termos uma resposta sobre as coisas. O tempo todo nós precisamos ter uma opinião formada, precisamos nos posicionar, né? Ainda que a gente não tenha refletido o suficiente para tomar aquele posicionamento, ainda que a gente nem tenha respostas para aquelas perguntas, nós associamos as nossas reações ao nosso estar vivo. E é tão estranho isso, né? Perdemos a fecundidade porque estamos reativos demais. Você experimenta isso na sua vida e cada um de nós experimenta de acordo com os estímulos que temos. O mais estimulado certamente terá ainda mais necessidade de se posicionar, porque ele está presente em tantos lugares, de tantas formas. Eu vejo pelo WhatsApp, né? Se você participa de muitos grupos, o tempo todo você é estimulado a sentir raiva, a ficar em paz, depende do conteúdo do grupo, a dizer, a falar,
a posicionar-se. E isso vai gerando um déficit dentro de nós. Às vezes nós estamos exaustos ao final do dia e a gente não sabe por quê. É um cansaço mental mesmo de ter dado conta de tantos estímulos, respostas a muitos estímulos. Eu pessoalmente, minha gente, acho que vai ficar cada vez mais difícil nós sermos homens e mulheres fecundos. Porque a fecundidade exige o contrário, né? Exige recuo, silêncio, serenidade, tranquilidade. Tudo que hoje nós não temos. Eu costumo dizer que nós somos protagonistas de um tempo que nunca houve igual em outro momento da história da humanidade. Nós já tivemos muitos fenômenos iguais, parecidos em momentos diferentes da história. Então, quando eu estou viciado numa determinada situação, eu fico cego para aquilo que é maléfico no que me vicia. É por isso que uma pessoa, mesmo estando consciente de que o cigarro faz mal, ela acende o cigarro mesmo assim. E continua alimentando um ciclo de morte, porque joga para dentro do corpo o tempo todo substâncias tóxicas que fazem mal. É estranho por que a gente escolhe isso, né? Mas faz parte. O álcool é a mesma coisa. Quantas pessoas morreram antes de nós? Consequências do álcool. Então hoje nós estamos protagonizando um tempo que nos priva, um estilo de vida que nos priva muito da quietude, do silêncio, da concentração. Eu lhe desafio a pensar o quanto você deixou de ler nos últimos tempos por causa do celular. O celular rouba o nosso tempo que antes era da leitura. Eu não estou falando somente de uma pessoa, não. Eu estou falando de milhares e milhares de pessoas que tiveram seus hábitos modificados por causa do celular. Ah, mas eu vejo notícias no celular. Vê de forma muito superficial, né? A gente só lê as chamadas. Dificilmente a gente clica no link para ver a notícia toda. Os livros estão deixando de ser fabricados, as editoras estão falindo, as livrarias estão fechando, o que é uma perda irreparável para a construção de uma sociedade. É lamentável que o seu filho não tenha mais contato com os livros da mesma forma como você teve. Gente, eu me lembro que eu, na minha infância, eu escolhia ganhar livros no Natal. No Dia das Crianças, queria me ver feliz, era me dar um livro de presente. Eu fico pensando como deve ser difícil ter um filho hoje que deseje ganhar um livro de presente. Porque nós estamos estimulados a práticas que são diferentes. Não estou dizendo que somos piores ou melhores. Estou apenas dizendo que somos diferentes e que o cultivo desse estilo de vida já está gerando prejuízos em nós que nós já podemos identificar. Uma delas é justamente a incapacidade de refletir sobre aquilo que estamos vivendo. Acho que nunca fomos tão gado, tão mecânicos na condução de nossas vidas como nos dias de hoje. Eu, vida de gado, povo marcado, povo infeliz. Zé Ramalho tem razão. Então hoje, o nosso estilo de vida, quando eu digo que Deus precisa nos curar, que Deus nos cura de acordo com a doença de cada tempo. Jesus curou muito leproso, que era uma doença muito típica daquela época. Hoje que a gente tem muito menos leprosos. A gente quase nem vê mais a lepra, né? Graças a Deus. Jesus curava enfermidades que eram próprias daquela época. E se hoje, minha gente, nós podemos eleger uma enfermidade que seja comum a todos nós, é justamente a nossa incapacidade de reflexão. É o nosso excesso de dispersão. Eu, como pregador de retiro, e eu não gosto de retiro para muita gente, não. Sempre que vou pregar de retiro, e eu prego por prazer, viu? De vez em quando eu reúno um grupo de pessoas, eu tenho lá o meu centro de espiritualidade, não é um lugar que eu quero que fique cheio, não é um lugar que eu quero gente curiosa para saber como é, não.
Eu quero gente de busca, de desejo, de aprofundamento, de vida interior. Que já chega aquilo que na minha vida é dispersão. Então, quando eu vou fazer retiro, eu não vou para pregar retiro para os outros, eu vou porque eu quero fazer também. E vou dizer para vocês, a nossa maior dificuldade hoje não, porque o nosso público acabou compreendendo qual era a nossa proposta. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês, hoje o maior desafio, mesmo estando dentro de uma casa de retiros, com o desejo de viver um recolhimento, e não é de muito tempo não, um dia e meio, 2, porque as pessoas não conseguem mais do que isso. A maior dificuldade que a gente tem é fazer com que essas pessoas se desliguem de seus mundos. E sempre tem uma desculpa, minha gente. Eu preciso notícia dos meus filhos, eu preciso notícia do meu marido, preciso notícia da minha mãe. É impressionante como nós hoje estamos justificados para sermos dispersos. Coisa que em outros tempos não acontecia. Se eu subia a serra para Campos do Jordão para fazer um retiro, eu ia ter o telefone fixo da minha casa e olha lá. Em casa nem telefone fixo tinha. A gente deixava um número de contato, olha, se por acaso acontecer alguma coisa e de fato for necessário falar comigo, liguem. Então a gente tinha um respeito maior pela privacidade do outro, né? Hoje não. Qualquer bobagemzinha a gente quer comunicar o outro, tirar a paz do outro. É impressionante como às vezes eu estou aqui diante de um problema, eu sei que eu posso construir a solução deste problema antes de perturbar uma multidão de pessoas que estão ligadas a mim, mas eu faço questão de esparramar a notícia ruim, eu faço questão de tirar a paz de um monte de gente, por quê? Eu estou viciado em fazer isso. Não é nem mais uma maldade, não. É um comportamento que já não é mais livre. Isso é muito interessante a gente prestar atenção. O meu comportamento, eu tenho de forma livre ou eu tenho de forma condicionada? Digamos que eu tive um dia pesado, difícil. É possível que eu chegue em casa sobrecarregando aqueles que estão na convivência comigo. Me torno um fardo para eles. Que a minha energia está negativa. E existem pessoas que vivem sempre com a energia negativa. Por quê? Estilo de vida. O que deixa a nossa energia mais leve, mais agradável, para que os outros, quando estiverem perto de nós, percebam que é bom estar ali, é o nosso estilo de vida. É o que nós pensamos, é o que nós sentimos, é o que nós falamos, é o que nós buscamos. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Há pessoas em que a gente tem uma enorme satisfação de ficar perto. É energia boa. Porque nós somos energia, minha gente. A espiritualidade é energia. O afeto é energia. Mesmo que você não veja, mas está ali, nos envolvendo. Eu, por exemplo, quando eu tenho uma situação assim, de lançamento do livro, por exemplo, eu recebo muitas pessoas. O último lançamento nosso, que foi em Uberlândia, nós atendemos quase 700 pessoas. 3, 4 livros cada um. Então é um desgaste energético muito grande. E a gente percebe direitinho aquela pessoa que se aproxima para deixar uma coisa boa com você, um sentimento bom, e graças a Deus é a grande maioria. E você identifica logo aquela pessoa que veio com uma expectativa que você não pode corresponder naquele momento. Uma pessoa que queria conversar, que queria confessar, que queria algo a mais de você e que já vem com essa expectativa e que já chega chateada porque não é momento para isso, né? Eu estou ali para atender muitas pessoas. É por isso que às vezes as pessoas não entendem. Por que eu gosto tanto de que tenha um fotógrafo nos fotografando para a gente não ter o desgaste da fotografia? Por que fotografia desgasta? Porque para aquele que está vivendo o momento, eu sempre parado ali no mesmo lugar, é um desgaste terrível ter que parar, ficar sorrindo e eu perder a oportunidade de viver um momento com a pessoa, que é conversar,
escutar um pouquinho dela, naquele rápido momento que nós temos. Então, digamos que a gente vai ter 40 segundos, 1 minuto no máximo, para o nosso encontro. Se a gente o desperdiça com uma fotografia, então deixa que o outro fique fotografando enquanto a gente está se encontrando. Porque isso eu já concluí, é meu, faz parte de mim. Eu tenho consciência de que a coisa que mais me desgasta no meu dia a dia são as fotografias desses eventos. Quando eu tinha que ficar parado para fazer a foto, com quase 1000 pessoas, eu saía dali, minha gente, quase que precisando ser hospitalizado, de tanto desgaste. Porque é uma perda de energia imensa olhar para isso daqui. Eu tenho uma... Boa noite, meu caro. Seja bem-vindo, muito obrigado. Eu tenho uma convicção de que toda vez que eu venho gravar o programa, o meu desgaste é 10 vezes maior do que fazê-lo ao vivo. Interessante, né? Eu me lembro que quando estava fazendo produção de disco e que tinha o dia de fazer a sessão de fotos, meu Deus do céu, era a coisa mais dolorosa para mim, que de fato me exaure. Gravação. Ligou uma câmera, apontou pra gente, grava um vídeo, pelo amor de Deus, para isso que... É impressionante como eu sinto a energia ir embora. Não sei por que eu sou assim. E eu comecei a ter um pouco mais de respeito por esse meu jeito de ser. Eu acho que se você fizer essa experiência de um dia também sair da sua casa e ter que fazer fotos o tempo todo, você talvez nos desse razão. Não é que a gente vai tratar mal, não, pelo amor de Deus, não é isso não. Trato bem, recebo com muito carinho as pessoas. A manifestação de desejar tirar uma foto com a gente, às vezes é o carinho que tem por nós. O grande problema é quando a gente se sente um objeto nessa relação, né? Há pessoas que não cumprimentam a gente. Não falam bom dia, não falam boa tarde, não falam boa noite. Já chega e diz, deixa eu fazer uma foto com você. Enfim, isso no final vai ficando muito desgastante ao longo da vida. Porque no fundo a gente percebe que isso é uma relação que não agrega, que não transforma, né? É tão bom a gente conversar com as pessoas. E uma das coisas que eu mais lamento do meu dia a dia é justamente ter perdido a oportunidade de encontrar as pessoas, de ser tratado com espontaneidade, com naturalidade. Eu acho que essa é a grande solidão de toda pessoa pública. No fundo, a gente gostaria de ir à padaria e voltar normalmente como todo ser humano faz, né? Então, a energia que nós trocamos, ela pode ser pesada ou pode ser leve. Você sabe muito bem, porque você tem a sua experiência no seu dia a dia, diferente da minha. A minha experiência não é a mesma que a sua, mas você também sabe exatamente o quanto algumas pessoas lhe pesam e o quanto outras pessoas lhe fazem bem porque lhe aliviam. Isso é muito fácil de identificar. Então, quando você tem a necessidade da reposição da vida afetiva e não o faz, você vai ficando doente sem perceber. Nós que durante muito tempo vivemos em comunidade, né? Eu tenho aqui as meninas que vivem em comunidade. Graças a Deus, a minha comunidade sempre foi para mim um lugar de descanso. Eu nunca tive uma experiência negativa de comunidade. Ai, meu Deus, que cansaço voltar para aquele lugar. Não. Sempre tive bons amigos ao longo da minha vida, em todas as minhas fases de estudo, graças a Deus. Claro, nós temos dificuldade com este ou com aquele, mas eu sempre tive na minha experiência um prazer de voltar para casa, como seminarista, depois como religioso, como padre. Hoje eu não tenho mais comunidade porque eu sou um padre secular. Eu tenho a minha casa para voltar, a estrutura que me espera, os laços afetivos que eu tenho ali. Mas para a gente na vida em comunidade, por exemplo, um missionário que vai e passa o fim de semana pregando, o tanto que é desgastante a pregação. Às vezes, minha gente, a gente termina uma pregação, se você pudesse se desmaterializar ali naquela hora, virar um pozinho, e fosse recomposto lá dentro da sua casa, com seu banho tomado, no sofazinho, por mais simples que ele seja, e rodeado das pessoas que lhe devolvem aquilo que você deu à multidão, é muito maravilhoso.
É por isso que a vida do padre é tão desgastante, do pastor, da irmã religiosa. Às vezes a gente olha aquele padre mal-humorado e a gente não sabe o que ele passa. Às vezes a gente enche a boca para falar mal dos nossos padres, porque ele foi rude com você, porque ele não tem isso, não tem aquilo. Vai ver como é difícil para ele. Às vezes muitos padres acima do peso, porque o alimento acaba virando uma fuga. Depois de um dia inteiro de muitas missas, de muito trabalho, volta para casa, o que resta fazer? Cansado, esgotado, às vezes não tem uma pessoa para conversar, porque também não é fácil ser amigo de padre. A vida dele é muito diferente da nossa. Às vezes falta até assunto. Geralmente domingo à noite já está todo mundo, cada um no seu mundinho, né, tentando reencontrar as forças para começar a segunda-feira. E o padre está lá, coitado, cansado, desgastado, com uma necessidade de ter uma conversa. E às vezes não tem. Às vezes não tem. A solidão dos padres, a solidão dos líderes religiosos. Então, quando eu volto para minha casa, eu tenho que ficar atento à restituição da minha imunidade emocional. Então, eu ver uma coisa bonita, comer uma comida que foi feita com amor, com carinho, fazer uma atividade física. Cada um de nós vai descobrindo aos poucos o que te restitui. Às vezes deitar um pouquinho na cama com sua mãe, com seu pai, com seu filho. Fala nada, só toma um banho e fica ali, faz um carinho, recebe um carinho. Como isso é importante na restituição da nossa saúde emocional. A oração, para nós que cremos em Deus, né? Para quem não crê em Deus, o silêncio, a necessidade do silêncio para o reequilíbrio do corpo, do espírito, é tão importante. Eu sempre compreendi a oração como um exercício de restituição de perdas. Aquilo que eu perdi, pela força da oração, do ritual da oração, eu vou conseguindo fazer acontecer dentro de mim. Eu costumo dizer que pode ser a mesma coisa. Onde mora o meu eu, mora também a minha consciência sobre Deus. Não me deram o direito de corrigir. E acontece. E é aí que o diabo vem. Ele vai o tempo todo querer me desmoralizar. Você vai falar sobre isso, mas você já pecou sobre isso. A artimanha do diabo é calar-nos por meio da acusação. Aí ele vai e sopra no seu coração para você também acusar o outro do mesmo pecado que você também comete. O diabo nos utiliza o tempo todo nas redes sociais, porque ele quer que a acusação dele ganhe espaço. Ele quer crescer no mundo por meio da acusação. De uma acusação que não vem da consciência. Porque quando você se acusa de um erro que cometeu, a consciência é misericordiosa, porque ela é Deus dentro de você. Você vai se sentir acusado, mas você não vai se sentir culpado. Você vai se sentir responsável por aquilo que você escolheu fazer e você vai procurar as pessoas que você, mesmo sem perceber, mesmo sem querer, você pode ter prejudicado. E você vai lá, de maneira humilde e cristã, dizer: posso ajudar no que eu destruí? Quando a acusação vem de Deus dentro de nós, quando é um fruto do Espírito Santo em nós, o resultado dela é conversão. Quando uma acusação vem do demônio, o resultado dela é uma perdição ainda maior do que aquela que a gente já está vivendo. O diabo não quer ninguém recuperado. Por isso, o diabo quer que você fique distante de você. Ele vai alienar você. Ele vai criar subterfúgios mundanos de alienação que nos chega pela música, pelas músicas que nos idiotizam, pelas músicas que colocam um palavreado chulo na boca dos nossos filhos e a gente acha engraçadinho eles cantarem e dançarem aquilo.
O diabo vai chegar na nossa vida, sobretudo por meio das redes sociais, com aquilo que é de mais pernicioso, as fofocas irresponsáveis, as mentiras que contam sobre as pessoas, a destruição de biografias de pessoas do bem que estão sendo achincalhadas nas redes sociais, porque é um grande objetivo do diabo: desmoralizar, calar-nos, colocar dentro de nós aquela sensação de incoerência. Eu não posso mais falar sobre isso porque um dia eu pequei sobre isso. Imagina, isso não tem sentido. Ela nunca mais pode sair daquele lugar, porque sempre vai ter uma pessoa acusando, vai ter sempre uma pessoa chamando-a de hipócrita, porque um dia ela errou da mesma maneira como aquela pessoa que chama de hipócrita errou também. Por isso que o tribunal da internet é tão diabólico. Ela não permite a recuperação das pessoas. Ela condena e joga no fosso mais cruel que um ser humano pode conhecer, que é o do descaso, do desprezo. E não é sem motivo que muita gente tira a própria vida, como é aquele professor lá de Santa Catarina, que foi acusado injustamente de um crime que ele não tinha cometido. O ataque do Brasil inteiro, do mundo inteiro contra aquele homem foi tão cruel que ele tirou a vida. E depois que ele tirou a vida, que o diabo venceu na história, a verdade veio à tona. Ele era inocente. Como aquela mulher que estava voltando do trabalho no litoral santista. Um infeliz na rua gritou, confundiu aquela mulher como uma abusadora de menores. E os transeuntes, sem terem o bom senso de procurar saber se ela era ou não, apedrejaram aquela mulher, bateram tanto nela que ela morreu. E depois descobriram que ela não era nada mais, nada menos que uma mulher voltando do trabalho, com desejo de chegar em casa, tomar um banho e preparar o jantar dos seus filhos. É assim que nós estamos fazendo. Porque não vivemos próximo da consciência que nos ajuda a ser melhores, nós estamos reproduzindo um comportamento pecaminoso dia e noite. Acorde de madrugada para rezar. Faz bem. Isso ressuscita a vida cristã de muita gente. Gente, um sinal de que Deus de fato aconteceu em nós é a nossa docilidade, a nossa gentileza. Se eu não sou dócil, se eu sou uma pessoa amarga, rancorosa, autoritária, eu preciso rever a minha adesão a Jesus. Bem-aventurados os mansos. Ele já disse lá no Sermão da Montanha. Bem-aventurados os pacíficos. Se eu sou uma pessoa que trabalha para Deus, mas faço guerra por meio do meu trabalho, preciso rever esse trabalho. Às vezes ele está sendo causa de condenação, que aliás é uma oração que a gente reza antes de comungar. Que a minha comunhão não seja causa de condenação. Porque sim, eu posso muitas vezes me aproximar do altar, comungar o corpo e o sangue de Cristo, e aquela comunhão, porque ela não está de acordo com a coerência que Jesus me pede, eu me aproximo do altar, mas estou humilhando todo mundo. Eu comungo do corpo e sangue, mas logo que saio da fila, já saio humilhando as pessoas, já saio sendo grosseiro com todo mundo que chega perto de mim. Aquilo gera condenação. E às vezes o trabalho, ele é apenas um lugar onde eu me condeno diariamente. Por quê? Porque Deus não tem acesso a mim. Eu sou apenas um operário da fé. E é a coisa mais fácil que tem, é a gente se transformar em operário da fé. Que é quando a gente perde a essência. Saio por aí, canto em todo lugar, mas Deus não canta dentro de mim. Saio por aí, prego lindamente por onde eu vou, mas não vivo uma só palavra daquilo que eu prego. Sou a pessoa mais religiosa do mundo, mas sou insuportável. Não faz sentido.
A oferta que Deus quer de nós é o nosso coração. Tanto é que está lá no Evangelho. Quando você for apresentar as suas oferendas no altar, questione-se primeiro se você não está indisposto com alguém da comunidade. O que é estar indisposto? Magoei alguém, falei mal de alguém, prejudiquei alguém. Não venha trazer o ofertório sem antes ter ido pedir perdão, sem antes ter se reconciliado com seu irmão ou com aquele que você feriu. O evangelho que Jesus quer de nós, ele é muito concreto, minha gente. Volto a dizer, este outro que nós criamos, de acordo com as nossas fraquezas e necessidades, ele não salva ninguém. Aliás, ele é causa de condenação para muitos de nós. O que você precisa dar a Deus, e Ele realmente espera isso de você, é o comando do seu coração. Que Ele seja o Senhor dos seus sentimentos, que Ele seja o Senhor dos seus pensamentos, que Ele seja o Senhor das suas ações. Que por onde você for, porque Ele é o proprietário do seu coração, que todos percebam a presença dEle viva em você. Porque Deus não vai embora de nós quando nós pecamos, quando somos arrogantes, quando somos injustos e infiéis. Deus não vai embora. Ele nunca vai embora do nosso coração. É que a nossa atitude, quando pecaminosa, ofusca a presença de Deus em nós. Então, conversão é você retirar da sua vida os hábitos que ofuscam a manifestação de Deus em você. Conversão é você viver diariamente, seja no trabalho na sua comunidade, ou seja na sua busca pessoal, porque hoje há muitas pessoas que vivem numa capital ou que têm um estilo de vida que não permite mais aquilo que permitia o passado dos nossos pais se dedicarem inteiramente à vida comunitária. Às vezes você não tem tempo de participar de uma equipe de liturgia, do grupo de jovens, mas você faz a sua busca pessoal. Quando você vai participar da Eucaristia, quando você vai viver os sacramentos com a sua comunidade, você vai levar o resultado da sua busca pessoal e também recolher lá da vida comunitária aquilo que favorecerá a sua busca pessoal. Porque o tempo todo, busca pessoal e busca comunitária se entrelaçam. As buscas se entrelaçam, elas se complementam. Mas a sua busca pessoal precisa levar você constantemente à entrega do seu coração. É o que Deus quer. Esta música que nós cantamos é linda. Linda. Valdeci, Farias e Dom Navarro. Essa dupla fez coisas lindíssimas. Ela começa dizendo: sobe a Jerusalém, faz o caminho da cruz com teu filho. Você nos ofereceu aquele que te salvou. Isso é lindo demais. Nossa Senhora também subiu os seus calvários para alcançar a vida interior que ela queria ter. Aquela mulher sofreu, ela padeceu, humanamente falando, dos calvários, inclusive ver o seu filho morrer injustiçado. Ver o seu filho morrer na cruz sem ter tido culpa alguma. A única coisa que Jesus fez foi fazer o bem. Ele não fez mal a ninguém. Ele não disse uma palavra que pudesse machucar ou desvirtuar alguém. Ele só disse o que edificava, ele só fez o que construía. A mãe dele viu ele ser morto. Subir o Calvário é viver constantemente a busca interior que faz com que Deus seja o nosso proprietário. Eu quero ser de Deus. Nós dizemos isso o tempo todo, né?
Mas ser de Deus não é uma fórmula mágica, é um caminho todo santo dia. Hoje você viveu os seus calvários, como é que você subiu? Como é que você tem subido à sua Jerusalém? Com que consciência? Queremos que o nosso caminho interior construa cada vez mais o nosso estado de pertença. Eu sou de Deus, Deus tem o meu coração e é isso que Ele quer de mim. Depois, todo o trabalho que eu fizer será apenas uma consequência daquilo que primeiro Ele quer, ter o meu coração.